E aí, vendedor, o seu tom e a sua voz combinam com o da sua empresa? Ficou curioso para entender do que eu estou falando? Mas na verdade é muito mais simples do que você pode imaginar. O que acontece? Existem empresas de tecnologia, enfim, empresas de qualquer segmento, foram fundadas ali nos anos 80, empresas fundadas nos anos 90, empresas fundadas nos anos 2000, outras fundadas recentemente, empresas mais novas, mais velhas e tudo mais, não importa. O que importa é a gente examinar como foi a construção e a criação dessas empresas. Então o que acontece? É muito comum a gente ver, principalmente falando de empresas de tecnologia, nesse caso, empresas que foram fundadas lá no começo dos anos 80, ou até mais ou menos 92, 93, você olha para a forma como esses fundadores montaram as empresas e você vê muitas vezes essas empresas, sobretudo empresas de tecnologia, esses fundadores usando a IBM, então, como muitas vezes a grande referência de empresa de tecnologia para poder montar a sua própria empresa. E quando você olha, né, para essas empresas, o que você enxerga? Então você vê empresas que têm processos um pouco mais burocráticos, empresas que muitas vezes têm o tom, né, um pouco mais sisudo, aquele negócio um pouco mais sério, com aquela pegada mais corporativa e tudo mais. Então isso é mais ou menos o tom e a voz de empresas que estão lá fundadas nos anos 80, comecinho dos anos 90, e que muitas vezes não se modernizaram ou não mudaram os seus valores iniciais de fundação, e aí, por conta disso, a empresa ela se comporta então dessa forma. Quando a gente vai para empresas então fundadas a partir de 94, 95, até ali 2001, 2002, alguma coisa nesse sentido, você começa a ver que essas empresas elas usam como base muitas vezes a Microsoft. Então já é uma empresa com uma pegada um pouco mais de tecnologia, uma pegada um pouco mais de venda em alta escala, em altos volumes, mas ainda preservando algum tipo de resistência em relação a certos modelos mais novos, como modelos de assinatura e tudo mais, aquela antiga Microsoft que vendia muita caixinha, que estava preocupada com pirataria, então muitas vezes colocava o cliente numa posição de duvidar do cliente, enfim, então empresas que foram fundadas mais ou menos nessa época, que usavam então a Microsoft como base, acabavam tendo esses valores e tudo mais, e aí a gente pula mais um estágio, vai lá para o início dos anos 2000, as empresas aí já fundadas mais com a cara da Apple, empresas com uma pegada um pouco mais de tecnologia, então os donos querendo uma empresa mais tecnológica, mas muitas vezes querendo cobrar muito pelo produto, enfim, e aí quando a gente vem aí para 2010, 2011, 2012, empresas novas de tecnologia já pegando a esteira das startups, olhando Google, olhando Facebook, olhando as grandes empresas de tecnologia novas já fundadas dentro dessa mecânica, vamos chamar assim, que o Vale do Silício proporcionou aí com as startups, as scale-ups, e aí sim, empresas mais despojadas, preocupadas muito com o usuário, em construir produto junto com o usuário, sem impor muita coisa para ele e tudo mais. E aí, onde é que está o problema? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? E é esse o cuidado que vocês precisam tomar. Quem trabalha em empresas que foram fundadas lá nos anos 80, 90, usando a IBM como base, e empresas que muitas vezes não modernizaram o seu discurso e continuam usando aquele discurso mais sisudo, mais carrancudo lá do passado e tudo mais, não que a IBM seja assim hoje, mas era uma empresa muito burocrática e tudo mais no passado, tendem a ter um comportamento, então, de entrega de produto, de desenvolvimento de produto e de sustentação de produto, principalmente empresas de tecnologia, que levam esses valores como característica. Então, qual que é o problema? Não dá numa estratégia, principalmente uma estratégia comercial, uma estratégia de marketing, você pintar essas empresas como uma empresa estilo startup, estilo scale-up, se na hora que você for entregar o produto, você continuar se comportando como a antiga IBM. Não dá para você ser o vendedor descoladão, ser o vendedor muito low profile, o cara que anda de polo, o cara que anda de calça jeans, que tem um discurso mais leve, mais despojado de brincar com o cliente, se na hora que ele for receber o produto,
que é com a área de serviços lá na implantação, ou na área de suporte, ou área de desenvolvimento e tudo mais, na hora que ele for receber esse produto, ele for lidar com a galera mais formalzinha, mais formatadinha, cheia de processos burocráticos, às vezes difíceis de entender, terno, gravata e tudo mais. Então você, vendedor, tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Você precisa se adaptar e ter um discurso adaptado àquilo que a sua empresa é, aquilo que ela de fato entrega. Então, há da sua parte uma necessidade de entender esses valores da empresa e se adaptar a eles e, óbvio, entregar o melhor resultado possível, mesmo tendo que levar em consideração que talvez você tenha que adaptar o seu jeito de ser e o seu discurso para poder se encaixar à empresa que você está trabalhando. Senão, o que acontece? O cliente compra Facebook e Google e recebe IBM anos 80. Ele compra uma empresa alinhada com a proposta de construir junto com o cliente, melhorar produto junto com o cliente e recebe um produto que não se alinha a isso. Um roadmap muitas vezes de melhoria de produto que é só determinado pela empresa. A empresa tem plena ciência de que sabe o que precisa ser desenvolvido no produto e não consulta o cliente para isso, não valida ideias antes com o cliente e entrega o produto do jeito que acha que deve entregar e acabou. E veja, qual é o ponto principal dessa conversa? Não tem modelo certo e errado. Existem empresas de tecnologia no Brasil até hoje com uma pegada mais antiga, com uma cabeça mais antiga, indo super bem no mercado. Veja, não tem modelo certo e eu digo mais para vocês, reinventar a empresa, reconstruir esse discurso, refazer ele do zero, custa muito dinheiro, custa muito caro. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você trabalha numa empresa e você olha para ela e fala assim, putz, mas minha empresa é muito burocrática. Ah, Carol, para fazer um pagamento aí leva um baita tempo. Putz, o cliente põe o pedido, leva 3 dias para faturar, para a gente entregar os equipamentos. Nossa, a empresa é muito burocrática, a gente precisava se reinventar, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Você já parou para pensar quanto custa fazer um negócio desse? Em algum momento na sua vida você já parou para pensar o quanto custa pegar uma empresa que está hoje numa forma, ela gira a engrenagem de um jeito, certo ou errado, não vou entrar nesse mérito, mas ela gira a engrenagem de um jeito. Você já parou para pensar quanto custa para essa empresa mudar e se reinventar? Agora, de uma coisa eu sei, isso eu tenho certeza, baseado inclusive em experiência própria. Seja você o agente da transformação. Se eventualmente você não concorda com certos modelos, você não concorda com a forma como a empresa entrega certas coisas e você entende que pode entregar de uma outra forma, o mercado quer que seja entregue de uma outra forma e você está conseguindo imprimir esse discurso de vendas para fazer uma venda de outra forma lá na ponta, não se esqueça que você precisa alinhar dentro de casa o que você está fazendo lá. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai vender uma coisa, teu cliente vai receber outra. Teu cliente vai ficar bravo com você e você frustra as expectativas internas da empresa. Lembra, como eu sempre gosto de dizer, o vendedor, ele é o maestro dessa história. É ele que coordena as expectativas que tem o cliente na hora que o cliente está comprando o produto versus as expectativas que a empresa tem de como esse produto será entregue e como esse cliente será mantido ao longo de uma curva do tempo. Se essa relação já no começo começa ruim, provocada muitas vezes por você, às vezes até tentando acertar, não fazendo porque você quer, mas tentando acertar, vai fazer com que ambas as expectativas sejam frustradas. Então, às vezes, o que está acontecendo? O diretor da tua empresa, ele está tão imerso lá nos problemas no dia a dia, porque lembra, seu diretor não está olhando só para vendas. Em especial se você só tem um dono, se a empresa só tem um dono, só tem um diretor, ele está olhando para 200 coisas ao mesmo tempo. Então seja você esse agente da transformação. Eu já falei algumas vezes em vídeos passados, em conteúdos passados, aulas passadas, às vezes o dono está precisando conversar com alguém. Será que esse não é um ponto importante para você como agente da transformação, ajudar o dono a ver isso? Então chegar para ele e falar assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, estou percebendo que a gente precisa mudar o nosso posicionamento. Nosso time de implementação, ele é muito rígido lá no cliente.
A gente precisa, de alguma forma, ser mais humano, estar mais do lado do cliente, entender que a demanda dele é uma demanda importante, não olhar para o cliente como alguém incapacitado, não olhar para a empresa do nosso cliente como uma empresa sem estrutura para poder receber nosso produto, para poder receber nosso serviço. E se quem está assistindo esse conteúdo agora é de área de serviços, ou de área de desenvolvimento, ou de área de suporte, e está de repente pensando em ir para a área comercial, eu te adianto uma coisa, o vendedor não tem bola de cristal. Às vezes, no momento da venda, o cliente também se comporta de uma forma, e aí quando esse cliente entra para a esteira de produção, que é implementação, em alguns casos desenvolvimento e depois suporte, é aí que a gente vai descobrir muitas vezes essas deficiências de time, de maturidade de processo, de consciência sobre gestão, de consciência sobre a importância de melhoria de processos, de compra de produtos de tecnologia para fazer isso. Às vezes o vendedor não tem como saber. E aí fica parecendo que eventualmente o vendedor, poxa, está fazendo lá na ponta um trabalho de tentar convencer o cliente a qualquer custo de chegar para a tua empresa e de colocar qualquer tipo de cliente dentro da empresa para que as demais áreas cuidem. E muitas vezes não é isso que acontece. Mas essa questão do tom, essa questão de como você vai atrair o cliente e de como você vai colocar esse cliente para dentro de casa e o que ele vai receber, isso dá para corrigir, isso dá para acertar. E eu digo para você, vendedor, eu digo para você, gerente de vendas, eu digo para você, diretor de vendas, se você nunca parou para pensar nisso, se está muito convenientezinho você deixar o seu vendedor lá na ponta praticar um discurso e depois esse produto ser entregue do jeito que você está sempre acostumado, para agora de fazer isso, porque eu tenho certeza que esses clientes não vão ficar por muito tempo. Eles vão perceber rapidamente que o vendedor contou uma história e que está recebendo outra coisa. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a empresa, na área de produto, na área de desenvolvimento, na área de suporte, mudou radicalmente, está de repente mais leve, querendo ganhar cliente em escala, pensando em menos personalização, e você lá na ponta, vendedor, querendo vender projeto, com muitas horas, com muita customização, com muita personalização para o cliente, você também vai trazer, entre aspas, uma jabuticaba para dentro de casa. Então, a coisa mais importante para que você pratique uma venda com consciência é entender em que tipo de empresa você trabalha. É entender qual a capacidade da sua empresa de fazer uma entrega de valor e como essa entrega é feita. O treinamento de um vendedor para uma empresa que trabalha com produtos de alto valor agregado tem que começar exatamente por aí. Como é a esteira de implementação, como é a esteira de sustentação ou suporte, como é a esteira de desenvolvimento e como é a minha esteira administrativa. Se meu cliente deixar de pagar, como é que vai ser? A gente liga numa boa ou já liga bloqueando acesso, falando, se não pagar eu vou te protestar? Tudo isso tem a ver com o tom que vai ser praticado lá na ponta. E se você, vendedor, se você, gerente de vendas, em especial trabalha em empresas de porte um pouco menor, onde você percebe que eventualmente o dono não está conseguindo perceber isso, mas você está sentindo lá na ponta que alguma mudança precisa ser feita, ou no modelo como você vende, ou no modelo como você entrega e sustenta cliente, seja você o agente da transformação. Leve você essa demanda para dentro de casa e tenta você começar a promover essa mudança. Eu tenho certeza absoluta que a médio e longo prazo, ajustar isso na cabeça de todo mundo vai fazer com que, primeiro, o seu cliente fique mais satisfeito, segundo, o seu cliente fique por mais tempo com você e terceiro e mais importante, as vendas sejam cada vez mais prazerosas para que todos os times da empresa, independente de qual área seja, olhem para aquela venda e falem, valeu a pena fazer negócio com esse cliente. Fechado? Então, se você acompanha a gente nos nossos canais, saiba que tem conteúdo toda semana um vídeo como esse é postado, uma aula como essa é postada e eu espero que você tenha gostado. Fechado? Muito obrigado.